Voltamos! Terminou, fez o pipi, tomou um café, comeu um pão de queijo. Voltamos a apresentar. Boa. Vamos falar sobre tratamento agora. Isso aí. E, mais uma vez, eu reforço com vocês. A gente vai falar do tratamento da ICFER. No finalzinho, a gente dá uma pincelada na ICFEP, mas tem pouca coisa para dizer. Ainda bem, né? Porque ia ficar enorme também. Ainda bem para o aluno, pena para o paciente, que tem pouca opção. É verdade, que tem pouca opção. A gente não sabe direito tratar a fração de ejeção preservada ou normal, infelizmente. Então vamos começar isso aqui, eu vou puxar para cima para a gente relembrar isso é importante aquela demais, fisiopatologia. Cara. Olhar isso aí é muito importante, faz toda a diferença, né, Mozart? Até porque a gente já veio até introduzindo esse conceito no primeiro bloco. Alterar sobrevida não é sinônimo de melhorar sintoma. Tem medicamento que melhora só sintoma e não altera a sobrevida. Tem medicamento que faz os dois, altera a sobrevida e de quebra vai resolver sintoma. E, mais uma vez, reforçando, né, você pode fazer medicamento para resolver piora contrátil, mas ele não está no centro do problema. É meio que você varrer para debaixo do tapete. Congestão sistêmica, a mesma coisa. Os pacientes melhoram muito, mas não interfere em prognóstico e, na verdade, não interfere na sobrevida. Agora, mexendo nesse eixo neurohormonal, a gente, de fato, consegue mudar a vida desses pacientes. Então, eu vou dividir da seguinte forma. A gente começa falando sobre o arsenal terapêutico, tá, Mozart? Boa. Então, eu não vou me comprometer aqui em como eu faço esse medicamento, como é que eu organizo a pressão do paciente. Não. É uma coisa mais descritiva. Esses são os medicamentos, essa é a particularidade desse medicamento, essa aqui é a particularidade desse outro medicamento. E aí, depois, a gente vai organizar no finalzinho. Vamos abrir as classes e depois a gente vai concentrar naquele paciente, o que é melhor para aquele tipo de paciente. Exatamente. Entendendo inicialmente os medicamentos que aumentam sobrevida. Melhoram os sintomas também, mas tem como função fundamental também melhorar a sobrevida dos nossos pacientes. A gente começa com o que está muito na moda, né? É. O tal do Entresto. Polêmico pra caramba, porque, assim, é fogo, né? A diretriz americana fala o seguinte, é a melhor droga para você bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A Sociedade Brasileira de Cardiologia não fala isso. A Sociedade Brasileira de Cardiologia fala o seguinte, é principalmente quando você está com um paciente sintomático, apesar de estar usando todas as drogas padrão. E vamos falar sério aqui, vamos entender. Eu acho que o brasileiro está correto. Porque se você olhar os estudos que mostraram, o principal estudo é o Paradigm, quando comparou essa droga com o IECA, com o enalapril. E a dose do enalapril não era a dose plena. Então você comparar um medicamento com o outro, mas esse aqui não está na sua dose plena, é maldade. É mequetrefe. É um estudo enviesado. É uma droga boa, não há dúvidas nisso. Mas eu acredito que a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi mais cuidadosa na análise e na indicação dessa droga que é tão cara. Entresto, mensalmente, tudo bem que tem algumas secretarias de saúde já estão dando, mas dá mais ou menos entre 200 e 600 reais por mês. Depende lá do teu convênio, depende lá da tua farmácia, se te dá o desconto ou não, mas entre 200 e 600 reais por mês. Não é a realidade do Brasil. Não é. Mais uma vez, tem algumas secretarias de saúde que estão dando Entresto, mas, pô, pega leve, vamos devagar com isso aí. E aí eu acredito que o brasileiro, nesse momento, foi muito mais cuidadoso, foi muito mais criterioso na sua indicação. Quer ver uma coisa legal? Eu já vi o Nicolis falando isso. Ele brinca que é um bravitaminado. É um bravitaminado. Porque você tem a valsartana, que é um representante, né, do bloqueador do receptor de angiotensina 2. Já falam disso no bloco de nefro, vamos falar na aula de hipertensão também. Agora, você coloca junto um inibidor de neprilisina, só para você entender. A neprilisina, ela degrada o BNP. E a gente já discutiu isso. O BNP, ele tá aí para te ajudar, para botar água e sal para fora e para fazer vasodilatação. Então, que tal você fornecer um inibidor dessa molécula que destrói o BNP? Você aumenta o BNP, então você tem essa resposta compensatória mais exacerbada. Você está tentando proteger quem está te protegendo. Isso aí. Mas aí tem um problema em relação ao diagnóstico e acompanhamento desse paciente. Que a gente falou em relação ao BNP. Se eu tenho uma droga que inibe a degradação do BNP, e o BNP, eu esperaria que ele descesse para os nossos pacientes, você vai ver isso aí. Se você quiser acompanhar esse paciente, você não solicita o BNP, você pede a promolécula. Senão é uma casca de banana, né? Sim. Vai te enganar. Agora, vamos seguir aqui com o que a gente usa mesmo? Qual isso é aí, a droga que a gente usa mesmo? Com medicamentos que, de fato, inibem também o sistema renina-angiotensina, mas que tem mais evidência pra gente. IECA e BRAI. Toma um cuidado, tá? Preferência por IECA, por PRIO, enalapril, por exemplo. Agora, também não é para qualquer paciente. Tem algumas contraindicações. São drogas que machucam o rim, particularmente um rim que já está meio pendurado. Então, número 1, você não pode usar
nessas situações aí, lembrar de estenose bilateral das renais também, mas aí vai ser falado mais em hipertensão, mas basicamente, de novo, aquela ideia que a gente falou de solicitar aqueles exames inicialmente, para você saber que nessas situações você não deve utilizar essas drogas. Problema dessa droga, também vai ser falado em hipertensão arterial, mas só para a gente lembrar, em 10 a 20% dos casos, tosse por alteração de bradicimina, em até 1% dos casos, você pode ter um angedema. Você falou, a gente quer começar com PRIO. Se o paciente começou PRIO e evoluiu com tosse ou angedema, aí a gente utiliza o de baixo. A gente usa um Zartan da vida. Qual que é o problema do Zartan? As contraindicações, entre aspas, renais do IECA, do PRIO, também são as mesmas contraindicações para o uso do Zartan. E aí eu reforço mais uma vez, quando vocês forem falar de hipertensão, PRIO, Zartan, tanto faz. Aqui não. Aqui é o ideal. IECA é preferência e aí você usa Zartan como segunda opção para esses cenários mais específicos. Então, a gente vem aqui criando um raciocínio, bloqueando o sistema renina-angiotensina-aldosterona que está no centro da jogada. Faltou bloquear a aldosterona. Isso é fantástico, cara, porque o que acontece aqui? Muita gente acha que, e parece, de novo, você falou, contra-intuitivo. Ah, mas você falou que melhorar a congestão não melhora a sobrevida, e você está colocando um diurético como uma droga que aumenta a sobrevida. A espironolactona, o nosso queridíssimo aldactone, não está aqui como um diurético. E isso é interessante. Se você bloqueia o sistema renina-angiotensina-aldosterona com PRIO, em princípio, o produto final, que é a aldosterona, não deveria aparecer nesses pacientes. Só que ao longo do tempo você começa a ver, apesar do uso do PRIO, a aldosterona aparecendo. É porque a aldosterona passa a ser produzida pelo endotélio, passa a ser produzida pelo cérebro e pelo pulmão. Então, apesar de você estar inibindo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ao longo do tempo o teu corpo dá um jeito de continuar a liberar a aldosterona. E a espironolactona entra para combater essa aldosterona que escapou desse bloqueio inicial feito pelo PRIO. Mas é uma droga que também bagunça o rim. Na nossa prática, como é que a gente usa a espironolactona? A gente não começa a espironolactona junto com o PRIO. A gente começa o PRIO, avalia como é que o paciente vai responder, avalia como é que a função renal do paciente respondeu. Ficou bacana? A gente começa a espironolactona, ia falar o nome comercial, a gente falar a espironolactona. Não está ganhando, né? E, de novo, bagunça tanto o rim, e isso é tão importante, que as contraindicações renais ao uso da espironolactona são ainda mais restritas do que o PRIO. Então, o nível de potássio é um pouco mais baixo, o nível de creatina é um pouco mais baixo, e o clearance de creatina é ainda menos tolerante. Então, de novo, começa o PRIO, avalia como é que o teu paciente fica, avalia como é que fica a função renal. Tá bacana? Você acrescenta a espironolactona. E assim a gente bloqueia aqui o sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas no centro daquilo que você falou, tem mais alguém que a gente tem que contrabalançar. Catecolaminas. Então, naturalmente, você vai fazer um beta-bloqueador. Mas cuidado, não parece ser efeito de classe. Não pode ser qualquer um. Ah, eu vou fazer atenolol. Não adianta. Propranolol. Também não vai adiantar. Vou colocar aqui os medicamentos e vou destacar até uma maldade. A gente faz bisoprolol, carvedilol e succinato de metoprolol. Não pode fazer o tartarato. Não vale, né? Porque o succinato é de liberação longa. Eu até fui ler isso, é até curioso. O trabalho que definiu isso, succinato de metoprolol, ele tem uma certa crítica, mas em prova que a gente vê isso aqui. Então você vai guardar isso aqui para sua prova. E mais um detalhe importante. Cuidado, porque esses sistemas que atrapalham o paciente, eles foram feitos para ajudar. E quando você faz um beta-bloqueador para um cara que tem um coração doente, você tira aquele estímulo que empurrava o coração. Então é natural que esse paciente se queixe de dispneia, ele piore um pouquinho. Não desista do beta-bloqueador. Começa em doses baixas, vai testando a tolerância e vai aumentando aos pouquinhos. Também não vai começar para o paciente que está totalmente descompensado. O beta-bloqueador, por definição, é uma droga que pode fazer algum grau de retenção de líquido. Então, o ideal para você começar o beta-bloqueador é para aquele paciente que já está tendendo mais para estar sequinho. Porque às vezes ele não está nem tão encharcado assim. Mas quando você começa o beta-bloqueador, pode ser a gota que vai transbordar o copo. Então, o ideal é começar o beta-bloqueador também num segundo momento. Quando você começou o diurético, ele deu uma secadinha, já não tem turgência, não tem refluxo, o edema de membro inferior deu uma diminuída boa, aí você começa o beta-bloqueador. Lembrando, não usa beta-bloqueador, isso também vai ser falado em hipertensão arterial, mas aí vale a pena. Não usa beta-bloqueador se tem BAV de segundo, BAV de terceiro, se a frequência está abaixo de 50, se a sistólica está abaixo de 80, ou o paciente tem choque. Aí você não vai usar beta-bloqueador no teu paciente. Mais uma vez, beta-bloqueador,
quando o paciente está mais pro sequinho. E por muito tempo isso aqui estava de bom tamanho. Quando eu fiz residência, era só isso aqui. Mal tinha entresto. Começou a ter Não, entresto. pô, entresto é novo. Pois é. E a gente Eu sou brincava, velho. e a gente brincava, como é que você trata a insuficiência cardíaca? Chama a Bia. Chama a Bia. Beta-bloqueador, IECA e a espironolactona, que era o aldactone. Gostei. Chama a Bia. Que o dia do rock tá É chegando. nóis, é nóis. É nóis. Agora tem mais coisa Acho ultimamente. que só nós dois que gostam. E a Gostamos, Cacá né, cara? também. Cacá Cacá. também gosta, é verdade. Cacá, é verdade. um beijo pra você. É, o resto da galera gosta do pagode e do sertanejo. Eu- Não faz isso, vai arrumar problema. E olha o que eu vou fazer aqui. Tem mais medicamento para discutir. Então eu vou só reorganizar, jogar para cima. Não mudou nada, como o Mozart gosta de dizer, né? Não sumiu nada. As mesmas informações estão aqui. Agora eu vou acrescentando. E tem um medicamento, cara, isso aqui é muito gozado, é muito interessante. Que né? é a quarta droga hoje padrão do tratamento. É Bia e mais a quarta droga. É inibidor de SGLT2. E você vai estudar daqui a pouquinho que isso aqui é para paciente diabético. Cara, que coisa mais esquisita. E eu reforço com vocês, o paciente não precisa ser diabético para fazer isso aqui. Os trabalhos mostraram benefício para paciente que não é diabético, mas tem IC. Então, essa droga, ela está se expandindo também para esse grupo de pacientes. Mas é legal tomar cuidado com o diurético também aqui, né? Claro, essas drogas são drogas que induzem a uma glicosúria. Basicamente, induzem ao tratamento do diabetes, fazendo a pessoa perder glicose pela urina. Só que quando você perde glicose, chupa a água junto com a glicose e vai embora pela urina. Se a pessoa já está usando um diurético, isso aqui pode aumentar a diurese, o paciente pode dar uma desidratada, aí piora a função renal, aí você, ai meu Deus, e agora o que eu faço com a espironolactona? É para usar com cuidado, com critério, mas sempre tomando cuidado com a diurese do paciente. Esse próximo medicamento que a gente vai falar aqui agora, ou essa combinação de medicamentos, Boa. ela é muito interessante porque ela não vai agir diretamente agora nesse eixo neurohormonal. É uma coisa mais hemodinâmica, mas tem benefício. Mas tem um detalhe. Aí já começa a ser uma droga meio quase que de segunda linha. Porque aqui é basicamente para aquele paciente que não está respondendo às 4 drogas, tá? E quando a gente fala de 4 drogas, mas pô, tem 6 drogas, que 4 drogas são essas? Você tem que escolher ou um INRA, né, um inibidor de neprilisina com BRA2, ou um Zartan, ou um IECA. Isso é uma droga, tá bom? Depois você tem o beta-bloqueador, depois você tem o antagonista da aldosterona, depois você tem gliflozina, tá bom? Então são 4 drogas, sendo que as 3 iniciais perfazem um grupo de drogas. Então você está usando as 4 drogas. Particularmente num paciente negro afrodescendente que está sintomático, você pode acrescentar nitrato com hidralazina. Portanto, é uma droga de segunda linha para aquele paciente que estava usando as 4 drogas, mas é refratário a essas 4 drogas. E você pode entrar na largada com nitrato e hidralazina quando você não pode usar nem o IECA nem o Zartan, quando você tem aquelas contraindicações renais, um potássio acima de 5,5, uma creatina maior do que 3,5, um clírice inferior a 20. E um jogo aqui é muito legal, porque a gente tem um medicamento que reduz pós-carga Sim. e tem um medicamento que reduz pré-carga. Boa. Né? A hidralazina ela tem muito mais efeitos no sistema arteriolar, abriu o coração, consegue botar o sangue para frente. O nitrato dilata a veia, sistema de capacitância, diminui pré-carga, o coração não fica tão sobrecarregado assim. Boa. Então tem esse benefício hemodinâmico. Mais um medicamento bacana, que apareceu recentemente e tem mostrado algum tipo de benefício, ivabradina, que é inibidor da corrente IF. Não sei se você vai lembrar disso, das épocas de fisiologia cardiovascular, né? Não, fisiologia não! Mas a corrente IF é uma corrente que fica vazando íon, e aí ela consegue promover para o coração aquele automatismo. É assim que a célula despolariza sozinha. Então, se você tem um paciente, vou até baixar a cabeça aqui, ó, que está otimizado com beta-block em dose máxima, mas você não consegue controle, entra com outro medicamento que também vai trabalhar com a questão da frequência. Agora, tem pré-requisito. Você acrescenta ao beta-block isso aqui. Então, repara que essas duas últimas medicações que estão nessa última linha de baixo são medicações que, mais uma vez, têm impacto na sobrevida, sim, mas são drogas que normalmente serão acrescentadas ou utilizadas, no caso de nitrato de hidralazina, quando você não pode usar droga padrão. Seriam drogas que melhoram a sobrevida, mas seriam drogas meio que de segunda linha. E eu vou te falar, assim fica um resuminho para você. Aqui eu coloquei todos os medicamentos que aumentam a sobrevida. Se quiser guardar esse quadrinho dentro do seu coração, pode guardar. Volta e me perguntam, qual é a... Coloca um caso clínico enorme e fala assim, com vistas à melhora da sobrevida. Não é volta e meia, não, é toda hora, quer ver só? Questãozinha importante, de concurso importante. Um homem de 75 anos de idade, com antecedência de IAM há 5 anos, que se encontra no ambulatório, refere cansaço ao caminhar um quarteirão.
Relata ainda que dorme com 3 travesseiros à noite, pois suas pernas têm inchado nos últimos meses. Que doença será essa? Nega dor torácica. Faz uso de AS 100 mg ao dia, atorvastatina 40 mg ao dia. Levou consigo exames laboratoriais realizados por conta própria. Foi no aplicativo, pediu o exame. Hemoglobina glicada de 7. A gente vai ter aula de diabetes e vai entender direitinho isso, mas nenhum grande crime aqui. Glicemia de jejum 109. Creatinina 0,9. Ureia 31. Sódio 136. Potássio 4,2. Hemograma sem alterações. Possui ecocardiograma realizado há 6 meses que demonstra a fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 33%. Cara, isso aqui é um modelo de questão. Se você entender esse modelo aqui, você não erra mais isso aqui. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a prescrição mais adequada, tendo em vista as evidências de diminuição de mortalidade. A letra A fala de hidroclorotiazida, É diurético. Amlodipino na B, Bloqueador do canal de cálcio a gente não usa. furosemida, Diurético. aqui embaixo hidroclorotiazida de novo, Diurético. amlodipino. Bloqueador do canal de cálcio, não. Então, só dá pra marcar a letra D. Chamou a Bia. É uma questãozinha relativamente simples, mas se você não tem esse conceito, você erra. Chamou a Bia. Olha lá, o carvedilol é o beta-bloqueador, o IECO é enalapril e o aldactona é espironolactona. Chamou a Bia. É uma questão que provavelmente deve ter mais de 2 anos, porque hoje a gente tem 4 drogas para ser utilizado, a gente acrescenta glifosina. E tem questão que é mais direta. Não te enrola com caso clínico, pergunta de uma vez só. A mortalidade em portadores de insuficiência cardíaca crônica não apresenta redução com utilização de qual medicação? Diurético não. Sacubitril valsartana, carvedilol, dapaglifosina, tudo isso aqui a gente falou, a gente não falou de furosemida, que é um medicamento para resolver sintoma, não aumenta a sobrevida. Então, chegou a hora de falar desses caras aí, dos medicamentos que só interferem nos sintomas. E a gente fala rigorosamente aqui de 2 medicamentos, né? Para começar, diurético, mas tradicionalmente diurético de alça, furosemida, que tem um efeito diurético mais importante. Pode associar hidroclorotiazida para os refratários, tudo bem, mas o grande benefício aqui é para a furosemida mesmo. E, de novo, cara, é a droga que você vai usar na maioria das vezes, né? A gente está falando de fração de ejeção reduzida, a gente está falando normalmente de um paciente congesto, cara, que é a droga que mais melhora sintoma do seu paciente. Faz a furosemida que o teu paciente vai melhorar rápido, mas não vai ter impacto na sobrevida. Furosemida, dose máxima de 600 miligramas de 6 em 6 horas, divididos em 6 em 6 horas. 600, 6 em 6 horas. É por isso? É por isso que a furosemida, o nome comercial é Lasix. Lasix quer dizer last 6 hours, dura 6 horas. Que isso, o inglês está em dia? Tá. Gostei de ver. Pelo menos alguma coisa está em dia. Outro medicamento aqui importante para esses pacientes com Icefer, fração de injeção reduzida, digital para os refratários. Estou falando isso porque não adianta dar digital para um cara que tem coração forte. Exato. Até porque esses medicamentos, eles têm o efeito realmente de aumentar a contração do coração. Aumenta o cálcio intracelular, blá, 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 o uísque sachê, não interessa. O que é legal de saber aqui é em relação a alguns eventos adversos que acontecem. Sim. E eu descrevo aqui para vocês. Marco cardiotoxicidade, mas também falo da xantopsia, isso é curioso. Trouxe uma questão que traz isso para vocês. Um paciente começa a ter a visão toda amarelada. Isso é um efeito adverso do medicamento. Sintomas gastrointestinais são bem comuns. Agora, o grande sintoma mesmo, né, Mozart, é em relação ao coração. É. E o paciente... O problema do digital é que foi a primeira droga descrita para o tratamento de insuficiência cardíaca. O problema é que o seu nível sérico terapêutico é absurdamente perto do seu nível tóxico. Estreito, né? Então, às vezes o paciente está impregnado de forma correta pelo digital, mas impregnado começa a intoxicar. E ao intoxicar, começa a pipocar extracístole, começa a fazer todos os problemas oriundos dessa cardiotoxicidade aí. Então, 2 detalhes puxando o gancho que o Mozart falou. Risco maior se o paciente tiver potássio baixo e ou magnésio baixo. A gente sabe que potássio e magnésio, mãozinhas dadas. E hipotireoidismo. Hipotireoidismo também. Por isso que o T4 livre TSH vale a pena a gente medir, pelo menos inicialmente. Em relação à questão da impregnação, trouxe um eletrocardiograma que mostra isso pra gente. Boa. Você pode perceber... Bonito. Nossa, aqui, que traçado bonito, cara. é do Med Eletro, eu roubei de lá. Tá lindo, Do cara. Med Eletro, acho que foi sim, foi do Med Eletro. muito Faça bonito. a Med Eletro você também. Sem dúvida. E você pode perceber aqui embaixo, ó, como a gente tem um aspecto, um infra de ST meio retificado, aqui também, ó, que parece, vou colocar aqui pra vocês, uma pá de um pedreiro. E parece mesmo, né? Isso aqui não é uma arritmia, não. Isso aqui é impregnação pelo medicamento, mas pode ser pré-maligno. Essa que é a ideia. E às vezes esse cara tá com isso aí e já tá intoxicado. Ele pode ter só impregnação no eletro e já tá com náusea, já tá com vômito, coisa e tal. Ele intoxicou. Tá impregnado,
e também está intoxicado. Daqui a pouco começa a pipocar um monte de arritmia, né? Exatamente. A arritmia mais comum da intoxicação digitálica é a extrasístole ventricular. Maravilha. Olha essa questãozinha aqui, que maldade, né? Quem lê primeiro acha que é questão de oftalmo. Paciente, 75 anos, portador de ciência cardíaca e etiologia isquêmica, chega ao seu médico queixando-se de enxergar tudo em tons de amarelo. Sacanagem, né, cara? Porque xantopsia, tudo bem, é descrita, beleza, cara, mas é raro, né, cara? É clássico, beleza, mas é raro, né? O cara colocou isso. Quer ver uma coisa interessante? Da banca, cara. Mas tudo bem, beleza. Síndrome de Goodpasture. Eu nunca vi, isso é muito raro. Não. E olha que o hospital que eu trabalhava era referência de doença rara. Sim. Mas eles botam em prova. Bom pastor. Eles botam em prova, então tem que saber. E aí o cara que não viu a aula, ele fica achando que é questão de oftalmo, é maluquice. É. Mas o cara que viu a aula dá até um sorrisinho, né? Dá. Tom de amarelo, as cores não são mais exatas, tudo é Xantopsia. visto em tom de amarelo. Xantopsia só pode ser culpa da digoxina. O paciente faz aquele tratamento bem padrão para IC, ele usa digoxina. Boa. Esse que é o grande culpado. Já passamos pelos medicamentos, agora a gente vai falar sobre alguns dispositivos interessantes. E aqui tem maldadezinha, tem número para guardar, porque às vezes as bancas trabalham com isso também. Terapia elétrica do tratamento, vamos colocar assim. Isso aí. E eu vou trazer primeiro o cardiodesfibrilador implantável. E antes de começar a entrar nesses detalhes aqui, que fique muito claro, eu estou falando de profilaxia primária. É o paciente que nunca teve TV, que nunca teve FV. Porque aí é uma outra questão. Estou falando de profilaxia secundária. Aqui não, aqui é primária. É o paciente que nunca teve doença, mas eu entendo que ele é um paciente de alto risco. Então já fica a informação. Não é para qualquer um isso aqui. É para o paciente que é de fato de alto risco. Que se ele fizer uma FV, uma TV, vão falar, você nunca percebeu não, cara, que ele era de alto risco? Você tinha que ter se antecipado em relação a isso. E o cardiodesfibrilador implantável, ele dá um choque no paciente na hora que a coisa for pro brejo. Critérios para fazer isso. Fração de ejeção horrorosa, menor ou igual a 35%, num paciente mais sintomático. Tradicionalmente, NIRA 2, NIRA 3. Aí eles colocam assim, FE abaixo de 30, você pode contemplar o NIRA 1. Tudo bem. O que é mais importante de guardar é que o paciente precisa estar refratário a despeito do tratamento otimizado. E mais um detalhe aqui para quem estiver curioso. Não coloca um NIRA 4 aqui, porque é um paciente muito grave. Vai tomar choque toda hora. Então, para esse paciente NIRA 4, o ideal mesmo é fazer transplante. Mas guarde essas indicações aqui. E olha só, não é um ou outro não, tá? É um e outro. Paciente cardiopata também. Isquêmico ou não. Agora, se for isquêmico, tem detalhe dos dias, né, moça? 40 dias. Isso aí. Você não pode dar esse mole. Algumas diretrizes colocam o tratamento otimizado depois de 6 meses. Então, se tentou tratar essa pessoa durante 6 meses e não melhorou, continua NIRA 2, NIRA 3, a fração está baixa e você colocaria o CDI. Tá? Também tem esse nexo temporal na linha de cima de 6 meses, mas não é... Tem na diretriz americana, não tem na brasileira, se eu não me engano. E essa questão aqui dos 40 dias, só pra você entender que quando o cara acabou de infartar, eu entendo que ele é uma coisa meio que transitória. Talvez ele tenha esse risco só por esses dias. Sim. Agora, passou 40 dias, ele continua sintomático a despeito do tratamento, a culpa é da IC mesmo e aí tem indicação de fazer essa profilaxia primária. Outro dispositivo legal, coloque do lado. Esse é o mais fantástico. Ressincronizador. Isso aqui é o mais fantástico. aparece muito em prova, né, Mozart? E é muito legal, cara. O cara que inventou, olhou isso aqui e falou assim, rapaz, será que se eu fizer isso vai dar certo? Né? Cara, eu acho muito legal. É quase cara. que no chute, né? Você olha assim e fala assim, um bloqueio de ramo, esse paciente deve não tá bem. E se eu acabar com o bloqueio de ramo daquela pessoa? Não é que melhorou o paciente? E eu vou até jogar aqui pra cima, que eu tô um pouquinho na frente. Olha como a gente tem critérios bem marcados. Fração de ejeção também podre, também reduzida. Um paciente da mesma forma, refratário, que tem um eletro de base, que é sinusal, que tem um bloqueio de ramo esquerdo e tem um QRS alargadão. Aí tem algumas fontes que colocam que pode ser qualquer bloqueio de ramo, o QRS pode estar não tão alargado assim, 120, tudo bem. Isso aqui é o que a gente tem Basalzão. de mais consagrado. E aí eu trouxe um eletro aqui que não tem quadradinho, mas precisa para documentar um BRE. Olha o tamanho desse complexo QRS aqui. Isso aqui tá uma grosseria, tá muito alargado mesmo. E olha qual a ideia por trás do eu botei ali, né? TRC, Terapia de Ressincronização Cardíaca. Você vai usar uma espécie de um marca-passo e você vai colocar... eu sempre erro os lados aqui, né? Eu também. Eu não vou aprender nunca isso aqui. Você coloca uma aqui no coração direito, lá do outro lado, no coração esquerdo, e esse aqui, ele tem até no átrio também. Câmara. Se eu tenho um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, eu entendo que o lado direito despolariza primeiro e depois vai para o esquerdo, célula a célula. Então a coisa não está batendo. Tá meio assim, ó, direita e esquerda. Direita e esquerda. Isso aqui, ó. O ideal é que ventrículo esquerdo e direito batam ao mesmo tempo. Tudo bem, coração não bate assim, ele bate assim, mas tudo bem. Faz conta que bate assim, tá? Se os dois estão batendo ao mesmo tempo, tudo bem, há uma sincronia, não bate exatamente ao mesmo tempo. Mas você quer que eles batam praticamente ao mesmo tempo para deixar o septo parado no meio.
Porque se eu estou contraindo contra um septo parado, eu estou contraindo contra uma parede, então a ejeção é melhor. Se você tem um bloqueio de ramo esquerdo, o que acontece? Contrai primeiro o ventrículo direito e olha o septo indo para esse lado. Aí depois contrai o ventrículo esquerdo, olha o septo indo para o outro lado. Então, o septo, entre aspas, fica meio bobão no meio ali. Você não tem uma fração de ejeção boa porque você tem essa assincronia entre as contrações ventriculares. Rapaz, e o septo fica balançando. Em casa eu fiquei treinando com a minha mãozinha e eu achava que tava bom, mas eu gostei desse negócio aqui. Depois você me ensina a fazer. Porque Eu sou meio tum, tapado com isso aqui. Você fica Parece assim, a pomba da paz. o septo fica vaziando para esse lado e para o outro, entendeu? Não, é bacana. E ficou muito claro de ver, né? E olha que bacana, esse eletro aqui é do paciente antes do procedimento, né? Quando coloca um reticulizador, olha a diferença, né? Agora ficou bem estreitinho. A espícula do marca-passo entrando e o QRS fechando. Se o QRS fechou, é sinal que agora eles estão batendo praticamente ao mesmo tempo. Se eles estão batendo praticamente ao mesmo tempo, o septo fica paradinho no meio. E você tem uma contração muito mais eficaz. Só para mostrar aqui a espícula do marca-passo. Como assim espícula do marca-passo? Tem aula bônus disso É o também. choquinho. Você deu na aula, eu avisei. Quando eu dei aula de parada aqui de BAV, eu falei que tinha aula bônus sua. E olha só, quando você não sabe esses nomes assim de ressincronizador, marca-passo, VVI, DDD, olha como você pode se enrolar, cara. E aí, geralmente, o pessoal, quando não sabe, marca o que não sabe, né? Achando que tá tirando onda. Mulher, 75 anos de idade, com cardiomiopatia dilatada, evoluindo com insuficiência cardíaca congestiva, até um termo antigo que a gente não usa mais, né? NIRA tipo funcional 3, com medicação otimizada. Ecocardiograma, fração de ejeção ventricular esquerda igual a 28%. Holter, ritmo sinusal, frequência cardíaca média de 55, ausência de pausas e bloqueio de ramo esquerdo com QRS igual enorme a 180 milissegundos. Ele não quer se prometer, né? Ele colocou todos os parâmetros ali. O tratamento mais adequado é, depois da aula fica fácil, ó. Ressincronizador, cardiofibrilador implantável. Entre 100 questões, a tua cabeça dá uma bugada. Dá vontade de marcar passo VVI. E na aula bônus eu expliquei a diferença do VVI pro DDD. Dá uma olhadinha lá também. Boa. Então, acho que a partir de agora, a gente já tem um arsenal. A gente tem tudo que a gente pode fazer para esse paciente. Tá na hora de dar uma organizada em relação aos estágios evolutivos. A gente deu meia hora. Se você quiser dar um pause agora, tomar um café, beleza. A gente vai continuar a falar, mas deu meia hora certinho. Se quiser dar uma pausinha e tomar um café, beleza, mas a gente vai continuar a falar. Vamos nessa. Então, em relação aos estágios evolutivos, é uma classificação um pouquinho diferente e eu vou simplificar aqui para você. Primeira coisa que eu vou fazer, né? A gente tem A, B, C e D. Vou dividir num primeiro grupo. A e B são os pacientes sem sintomas. C e D são os pacientes sintomáticos. A ideia inicial é essa. E a gente tem estágios evolutivos, porque eu tenho um paciente com um coração saudável e ao longo do tempo ele vai evoluir para um coração podre e doente. E, consequentemente, com sintoma. Então, o paciente do grupo A, ele não é só assintomático, não. Ele é um paciente que não tem nem doença no coração, ele só tem fator de risco. Eu botei um hambúrguer ali. É nóis. Um cara sedentário. Você é sedentário, Mozart? Muito. Vamos fazer atividade física, então. Eu não. Tá bom. É um cara mais sedentário, que tem fator de risco, né? De repente, um cara hipertenso. Dislipidêmico, diabético, tem história familiar de insuficiência cardíaca. É um coração que está pronto para entrar em falência. Mas a gente falou lá no começo, a melhor maneira de tratar o paciente com insuficiência cardíaca é pegar essa pessoa aí e evitar que ela evolua para o próximo estágio, é que onde já há disfunção do VE. Aqui não tem disfunção do VE. Aqui é uma pessoa absolutamente normal, com coração normal, só que tem fator de risco. Esse é o melhor paciente para você encontrar, porque você impedindo que ele evolua para a disfunção de VE, que vamos e convenhamos, depois de um certo tempo vai ser inexorável ele evoluir para a sintomatologia, o ideal é ele não ter disfunção do VE. Ai, mais um detalhezinho, vou deixar tudo por escrito. Por enquanto estou calma, representando só pela imagem, mas eu vou escrever grupo A, vou definir certinho, fica tranquilo, respira fundo. Agora, é claro, né, esse paciente em algum momento ele vai evoluir com um coração doente também. E aí eu coloquei bem no meio, B e C, porque são pacientes já com o coração estrupiado, com algum tipo de evidência de doença cardíaca. Agora, no grupo B, o cara continua assintomático, no grupo C, ele tem sintoma. E aí, naturalmente, o paciente do grupo D é um paciente que tem um coração já muito doente, já tem uma doença avançada, geralmente até refratário às medidas basais. E aí agora, como prometido, vamos organizar essa bagunça aqui, grupo A, grupo C, grupo D, e vamos definir como é que a gente conduz esses pacientes. Grupo A, como eu falei, paciente assintomático só com fator de risco. E não tem evidência de disfunção de VE ao eco ou elevação de BNP, não tem nada. O coração do cara tá bom ainda. É uma pessoa que só tem fator de risco. Sem inventar moda, então. Exato. Você vai controlar fator de risco. Estimula a dieta, né, Mozart? Atividade física, imunização. E uma coisa legal, se o paciente é diabético e coronariopata,
Por que não usar gliflozina, já que é um medicamento que tem impacto positivo aqui? Fica muito Exatamente. bacana. Uhum. Grupo Sem B. inventar. Sem inventar moda. Grupo B, como o Mozart falou, o cara continua assintomático, mas já aparece uma disfunção de ventrículo esquerdo, já tem um BNP aumentado, mostrando congestão. E aqui a gente tem benefício em fazer 2 medicamentos que já começam a interferir naquele eixo neurohormonal. Inibidor de enzima conversora e beta-bloqueador. Você começa assim. E aí, a partir do C, é que a gente geralmente tem aquele tratamento mais tradicional, um tratamento mais encorpado. É um paciente francamente sintomático, já com alteração estrutural. E aí, coloquei dessa forma aqui. Você pode fazer Entresto ou IECA ou BRA, Isso. um deles. E associa beta-bloque com espironolactona. É claro, né, com aqueles cuidados, não vai começar meio que tudo junto. Em alguns cenários aqui você pode fazer o diurético, gliflozina geralmente entra também aqui. Então, se antigamente eram 3 drogas, a BIA, beta-bloqueador, IECA e o aldactone, hoje, para a gente lembrar, o que a gente usa é Gabi, gliflozina, aldactone, a espironolactona, o beta-bloqueador e o IECA. Gostei do Gabi. Tá bom? Bia é o apelido da minha filha mais nova, que é Beatriz. E Gabi é o apelido da minha vida, da minha mulher. E tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Finalmente, paciente do grupo D. É aquela IC avançada, eu coloquei assim, o paciente já refratário. Você tá fazendo tudo para ele e ele continua muito sintomático. É a hora de entrar aquelas drogas que a gente falou que são meio de segunda linha, né? Nitrato mais hidralazina, a ivabradina, o digital, é isso que a gente vai fazer. Aqui também pensar na terapia de ressincronização, né? Isso tudo a gente vai pensar nesses pacientes. E para ficar muito claro, vasodilatador, coloquei a hidralazina com nitrato, só para ficar muito claro. Uhum. E aí, antes de realmente encerrar essa aula, fica a pergunta, né? E aí, Cefep? Vocês falaram que eu falar um pouquinho. Vai ter outro bloco de Cefep? Não precisa, né? Não. Até porque foi o que a gente falou. Como a gente tem pouco conhecimento de fisiopatologia, a gente também tem pouco conhecimento de tratamento. Agora, o que se diz é que inibidor de SGLT2 pode trazer algum tipo de benefício, né? Também, isso aí é diretriz americana, principalmente falando sobre isso, né? Durante muito tempo, e tem até a frase da Sociedade Brasileira de Cardiologia na diretriz, que é assim, até o momento não há evidências de intervenções que possam melhorar a sobrevida do paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou normal. Portanto, as indicações anteriores permanecem. Mas tá, o que era a indicação anterior? Número 1, tratar direito os fatores de risco. Número 2, tratar direito fibrilação atrial. Diurético para congestão é o que o brasileiro fala. O americano fala isso tudo e acrescenta gliflozina para esses pacientes. É até uma coisa legal, eu fui ler recentemente os trabalhos, e os trabalhos que mostram benefício de gliflozina nesse contexto de Cefep, eles avaliaram uma coisa combinada, né? Eles avaliaram mortalidade e hospitalização. E essa avaliação combinada, mortalidade e hospitalização, realmente teve desfecho melhor. Aí quando você vai olhar só mortalidade, é a maldade, fica né, um cara? pouco esquisito. É a coisa do viés, cara. É complicado a gente saber separar joio do trigo, né? Mas vou te falar uma coisa, até te dando uma dica de estudo, e dica de realização de prova mesmo. Ano passado tinha uma questão que colocava que inibidor de SGLT2 tinha benefício na mortalidade da ICFEP. Eles colocavam isso na questão. Aí o povo brigou. O trabalho não avaliou isoladamente. Você vai fazer prova de resistência de novo. Então, não briga a questão. Não briga. Confia, o autor da questão, ele quer esse conceito de você. Então, você vai e marca esse conceito, mas saiba que tem algum tipo de controvérsia, a gente pode colocar assim. Acertar a questão de prova não é falar o que você sabe, é falar o que a banca quer ouvir. Você quer acertar a questão ou quer estar certo? O ideal é você ter essas duas coisas. Mas quando não dá, acerta a questão, cara. Sim. Não vai ficar brigando com a questão, porque a gente faz um trabalho que é um trabalho miserável no final do ano, que é ficar fazendo recurso para vocês. E a gente sempre vai brigar se a gente acha que realmente tem como brigar. Mas tem gente que mesmo a gente colocando toda a evidência de que a questão está errada, não anula a questão. Então, cara, não briga com a questão. Acertar a questão é falar o que a banca quer ouvir. Não que você sabe. É até legal você ter falado isso, porque eu participo da equipe de recursos. E quando o povo pede, cara, é meio que assim, tô na área, se encostar é pênalti, eu caio no chão. Eu peço pra vocês. Mas às vezes eu peço assim, já sei que não vão aceitar. Então, não dependa disso. E depois desse discursinho aqui, desse mini puxãozinho de orelha, a gente traz uma questão, eu acho a questão aqui muito bonita. Ela é muito maneira. Paciente feminina, 52 anos, portadora de cardiopatia chagásica, com difusão ventricular sistólica, fração de ejeção de 21% no último ecocardiograma. Porcaria. Por conta de metabolatorial. Não apresenta história de diabetes ou doença renal crônica. Aí a banca começa a jogar dose no teu colo. Em uso de carvedilol, 3,125 de 12 em 12 horas. É uma dose baixa. É o B.
Sacubitril valsartana. É o I, vai. 97/103, de 12 em 12 horas. Espranololactona. É o A. Tá usando o BIA. 25mg pela manhã. E furosemida, que não tem impacto em mortalidade, mas a gente Mas pode usar e usa geralmente pra usa caramba. mesmo. 40mg pela manhã todos os dias. Relatou que nessa semana foi andando à padaria próxima de sua casa e precisou parar ao andar uma quadra na subida, que também teve dispneia ao andar mais de 3 quadras em terreno plano. Paciente, então, sintomática a despeito do tratamento. Nega ortopneia ou dispneia paroxística noturna. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 110/70, frequência cardíaca de 51, saturação de 98, jugulares não engurgitados, ausculta cardíaca e pulmonar dentro da normalidade, sem edema de membros inferiores. Dá pra gente imaginar que o paciente tá sequinho. Isso aí. Considerando o caso clínico descrito, para realizar o ajuste terapêutico, deve-se, aí eles colocam aqui, aumentar a dose da furosemida. Henrique, mas eu não sei dose de furosemida. Mas ela tá sequinha. Tá sequinho, Então exatamente. esquece isso. Aumentar o carvedilol. Até dá. Mas com Olha uma a frequência de cardíaca 51, de 51, cara. não vai tem a aumentar. menor condição. Uhum. E nesse sentido, ivabradina também não pode Também entrar. não. Ah, então não vou fazer nada. Aí vai. Não, manter a prescrição atual. Qual é a conduta? Não faz nada. Lá vem Não mesmo. vá pra padaria. Conduta, não vá à Para de padaria. comprar pão. Não. Tá usando BIA. E apesar de usando BIA, não tá compensado. Mas a gente falou que o tratamento hoje é Gabi. É para acrescentar a gliflozina. Mesmo sem diabetes. Exatamente. E a questão bonita pra caramba, cara. Questão muito legal, né? Questão muito boa. E é aquela coisa, é a questão da prática mesmo. Tem muita questão que eu vejo, particularmente questão do Rio, que coloca o paciente congesto pra caramba, usando IECA, usando espironolactona. E aí pedem para colocar beta-bloqueador junto. O cara tá congesto pra caramba, eu não quero usar beta-bloqueador, eu quero aumentar a dose da furosemida, por exemplo. Aqui é uma questão que está mostrando que o paciente está mais para sequinho. Você não aumentaria a furosemida, embora seja a droga que mais rapidamente melhora a sintomatologia do nosso paciente. E com essa questãozinha, encerramos aqui esse primeiro momento cardiológico. Te Bom encontro demais. depois na pneuma, hein? Asma e DPOC. Asma e DPOC. Estaremos Adoro. juntos também. Prazerzão. Gente, Tamo junto, meu querido. um grande abraço e até a próxima.